Posso sentar aqui? 3 palavras simples. 3 palavras que ela já havia dito 4 vezes naquela manhã. 4 mesas diferentes. 4 rejeições que doíam cada uma um pouco mais que a anterior. A jovem na cadeira de rodas estava exausta, humilhada, pronta para desistir e nunca mais voltar. Mas ela não sabia que um menino de 8 anos chamado Miguel estava observando tudo. E Miguel não era do tipo que deixava a crueldade vencer. O que aconteceu a seguir mudaria 3 vidas para sempre. Provaria que às vezes a maior coragem está em recusar-se a ficar em silêncio. E mostraria que um simples sim pode conter mais poder do que 1000 palavras bonitas. Antes de continuar, me conta uma coisa. Você já sentiu que não pertencia a um lugar? Já foi ignorado quando só precisava de um pouco de gentileza? Deixa um comentário dizendo de onde você está assistindo. Adoro saber que nossas histórias alcançam corações em todo o Brasil e além. Vamos lá. O cheiro de pão francês ainda quente misturado ao aroma de café coado preenchia cada canto da padaria Grão Dourado. Era sábado, 10 horas da manhã, e o lugar fervilhava com aquela energia característica do fim de semana no Morumbi. Famílias inteiras ocupavam as mesas de mármore. Casais dividiam croissants enquanto folheavam jornais, grupos de amigas riam alto demais enquanto tiravam fotos dos cappuccinos decorados. Francisco Magalhães estava sentado em sua mesa habitual, encostada na parede de tijolos aparentes, com uma visão privilegiada tanto da rua quanto do interior da padaria. Aos seus 36 anos, ele tinha o rosto de quem carregava histórias demais para a própria idade. Olhos castanhos profundos, que às vezes pareciam estar olhando para algo muito distante. Cabelo escuro, com os primeiros fios grisalhos nas têmporas. Mãos grandes e calejadas de quem trabalhou a vida inteira com projetos e construções. Mas naquele momento, Francisco não estava pensando em construções. Ele observava seu filho Miguel, sentado à sua frente, completamente concentrado em escolher entre o pão de queijo e a coxinha de frango no cardápio plastificado. É uma decisão muito difícil, pai. O menino tinha 8 anos, mas falava com a seriedade de um adulto debatendo questões de Estado. Os olhos verdes eram da mãe. O cabelo castanho claro e a testa franzida de concentração eram inteiramente de Francisco. Muito difícil mesmo, concordou Francisco, lutando para esconder o sorriso. Praticamente uma questão de vida ou morte. Exatamente. Miguel bateu a mão na mesa com dramaticidade. Tipo, o pão de queijo é clássico, né? Nunca decepciona. Mas a coxinha. Pai, a coxinha daqui tem pedacinhos de catupiry. Francisco sentiu algo quente e doloroso se mexer dentro do peito. Nesses momentos, quando Miguel estava sendo apenas uma criança de 8 anos, preocupada com coxinhas e pão de queijo, ele quase conseguia esquecer. Quase conseguia fingir que eram apenas um pai e um filho em um sábado normal. Que não havia contas vencidas empilhadas em casa. Que não havia currículos enviados sem resposta. Que não havia 8 meses de desemprego pesando sobre seus ombros como uma pedra. Então pega os 2, sugeriu Francisco, embora soubesse que estava sendo imprudente com o orçamento cada vez mais apertado. Sério? Os olhos de Miguel se iluminaram. Mas não é muito? É seu dia, campeão. Você tirou nota máxima na prova de ciências. Merece comemorar. O sorriso de Miguel era radiante como o sol da manhã que entrava pelas janelas altas da padaria. Por aquele sorriso, Francisco faria qualquer coisa. Venderia qualquer coisa. Sacrificaria qualquer coisa. O sino acima da porta tocou, sinalizando a entrada de novos clientes. Francisco mal registrou o som, acostumado com o movimento constante. Mas então viu Miguel olhar para além dele, na direção da entrada, e algo no rosto do menino mudou. Uma expressão que Francisco não conseguia decifrar completamente. Curiosidade misturada com algo parecido com preocupação. Uma mulher havia acabado de entrar. Ela tinha por volta de 30 e poucos anos, cabelo castanho escuro caindo em ondas soltas sobre os ombros, pele morena clara, e estava em uma cadeira de rodas. Vestia uma blusa azul marinho e jeans, uma bolsa de couro marrom atravessada no colo.
Havia algo na postura dela, uma mistura de determinação e vulnerabilidade, como alguém se preparando para a batalha, mas secretamente esperando não precisar lutar. Nayara Martins Costa parou logo depois da entrada, seus olhos castanhos escuros varrendo o estabelecimento. A padaria estava completamente lotada. Literalmente não havia uma única mesa vazia. Cada lugar estava ocupado, cada cadeira tinha um corpo. Cada espaço estava preenchido com a vida confortável de um sábado de manhã no bairro nobre de São Paulo. Francisco viu o momento em que ela avaliou a situação. Viu quando seus ombros se curvaram levemente para dentro, um movimento quase imperceptível. Viu quando ela tomou fôlego, endireitou as costas e começou a se mover em direção à primeira mesa. Era um casal jovem, talvez com 20 e poucos anos, dividindo uma torta de morango. Havia 2 cadeiras vazias do outro lado da mesa deles. Com licença. A voz de Nayara era clara, mas Francisco detectou um pequeno tremor nela, uma vulnerabilidade cuidadosamente escondida. Desculpe incomodar, mas vocês se importariam se eu dividisse a mesa com vocês? Parece que está tudo cheio e eu só preciso de um espacinho. O rapaz nem levantou os olhos do celular. A moça deu uma olhada rápida em Nayara e depois voltou a atenção para o namorado. A gente está esperando amigos. A voz da moça era fria, definitiva. Não tem espaço. Mas era mentira. Francisco viu que era mentira. Ninguém estava chegando. As 2 cadeiras vazias continuariam vazias, servindo apenas como território demarcado de um casal que não queria ser incomodado por uma estranha. Por uma estranha em cadeira de rodas. Entendo. Desculpe ter atrapalhado. Nayara se afastou. Francisco viu suas mãos apertarem as rodas da cadeira com força demais. Viu a linha tensa de seus ombros. Pai. A voz de Miguel era baixa, mas urgente. Eles mentiram. Ninguém está vindo. Eu ouvi eles falando antes. Eles nem conhecem outras pessoas aqui. Eu sei, filho. Francisco não sabia por que havia dito isso. Não sabia por que estava prestando tanta atenção. Havia algo na situação que o incomodava profundamente, mas ele não conseguia nomear exatamente o que. Nayara se aproximou de outra mesa. 3 homens de meia idade, todos de camisa polo e relógios caros, falando alto sobre futebol e política. Uma cadeira vazia entre eles. Com licença, senhores. Ela esperou que um deles a olhasse. Demorou alguns segundos longos demais. Desculpem interromper. Vocês se importariam se eu sentasse aqui só para tomar um café rapidinho? Está tudo lotado e... Olha, não é nada pessoal. Um dos homens a interrompeu sem cerimônia. Mas a gente está em uma reunião importante aqui. Conversa de negócios, entende? Precisamos de privacidade. Claro. Desculpem. A voz dela estava mais fina agora. Francisco podia ouvir o esforço para manter a compostura. Isso é ridículo, Miguel murmurou. E havia raiva genuína na voz do menino de 8 anos. Por que eles estão sendo tão ruins com ela? Francisco não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas não era uma resposta que queria dar ao filho. Não ainda. Não enquanto ainda havia alguma inocência a ser preservada. Nayara tentou uma terceira vez. Um grupo de 4 mulheres mais velhas, todas impecavelmente vestidas e maquiadas, cercando uma mesa cheia de salgados e sucos naturais. Havia um espaço vago que teoricamente comportaria uma 6ª pessoa. Bom dia, senhoras. Perdão pela intromissão. Ela nem terminou a frase. Ah, querida. A voz de uma das mulheres gotejava uma simpatia falsa que era mais cruel que um não direto. Nós realmente gostaríamos de ajudar, mas veja bem, estamos no meio de uma conversa muito delicada. Questões pessoais, sabe como é. Ficaria um pouco constrangedor ter alguém de fora ouvindo. Entendo perfeitamente. Desculpem, mas Nayara não se virou imediatamente. Francisco viu o momento em que algo nela se quebrou. Viu quando ela fechou os olhos por um segundo longo demais. Viu quando uma lágrima, só uma, escapou e deslizou por seu rosto antes que ela a limpasse rapidamente com as costas da mão. Ela estava indo embora agora, não tentando mais. Simplesmente virando sua cadeira em direção à saída. E foi nesse momento que Francisco percebeu que Miguel havia se levantado. Miguel, o que você está...
Mas o menino já estava correndo, atravessando a padaria lotada com a confiança absoluta que só crianças têm. Sem medo do julgamento, sem preocupação com o que era socialmente aceitável. Espera! Por favor, espera! A voz de Miguel cortou o burburinho da padaria como uma faca. Conversas pararam. Cabeças se viraram. Nayara congelou com a mão na roda da cadeira. Francisco se levantou instintivamente, seu coração acelerado, sem saber se deveria impedir o filho ou deixá-lo continuar. Mas suas pernas já estavam se movendo, seguindo Miguel através das mesas, consciente de todos os olhares agora fixos neles. Miguel parou diretamente na frente de Nayara, seus 8 anos de idade olhando para cima para ela com olhos verdes brilhando de algo que parecia muito com indignação. Por favor, não vá embora. A voz dele ecoou no silêncio que havia caído sobre a padaria. Nayara estava olhando para ele com uma mistura de confusão e algo perigosamente próximo de mais lágrimas. Eu vi. Miguel continuou, e havia uma firmeza em sua voz que fez o peito de Francisco apertar. Eu vi todas aquelas pessoas sendo más com você. Todas elas. E não foi certo. Não foi nada certo. As palavras saíam mais rápido agora, atropelando-se umas nas outras. Minha professora diz que quando vemos alguém sendo tratado de forma injusta, temos que fazer algo. Não podemos só ficar olhando. Porque ficar olhando é quase a mesma coisa que fazer a coisa ruim. Miguel se virou e apontou para a mesa deles, onde Francisco agora estava em pé ao lado, ainda processando o que estava acontecendo. Meu pai e eu temos uma mesa. Tem lugares vazios. E nós gostaríamos muito, muito mesmo que você sentasse com a gente. A voz dele se suavizou, tornando-se quase tímida. Por favor, você não deveria ter que ir embora só porque algumas pessoas foram ruins. Francisco viu o rosto de Nayara se desfazer. Viu novas lágrimas, mas diferentes agora. Ela olhou para Miguel, depois levantou os olhos para Francisco, e havia uma pergunta silenciosa ali. Isso é real? Seu filho está sendo cruel disfarçando de gentileza? É mais uma porta se fechando na minha cara? E foi naquele momento, sob os olhares de dezenas de estranhos, no meio de uma padaria lotada em um sábado de manhã, que algo dentro de Francisco simplesmente decidiu. Ele se aproximou, ficando ao lado de Miguel, e sua voz saiu mais áspera que pretendia, carregada de uma emoção que não conseguia nomear. Ele tem razão. Francisco encontrou os olhos de Nayara e segurou o olhar, tentando comunicar algo que não tinha palavras. Todo mundo merece um lugar à mesa. E minha esposa, sua voz quebrou levemente na palavra, mas ele continuou. Minha esposa sempre dizia que as melhores conversas são com pessoas que você ainda não conhece. Ele fez uma pausa, consciente do silêncio absoluto na padaria. Consciente de que este momento estava sendo testemunhado por todos, e não se importou. Por favor, sente-se conosco. Você nos faria um favor. Algo no rosto de Nayara se transformou. As lágrimas caíram livremente agora, mas ela estava sorrindo. Um sorriso quebrado, trêmulo, mas real. Obrigada. A palavra saiu como um sussurro estrangulado. Vocês não têm ideia do que isso significa. Vocês dois não têm ideia. Miguel, completamente alheio à intensidade do momento, simplesmente pegou a mão de Nayara e começou a andar ao lado de sua cadeira como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu sou Miguel. Esse é meu pai, Francisco. Como você se chama? Nayara. Meu nome é Nayara. É um nome bonito. Miguel considerou isso com a seriedade de um conhecedor. Combina com você. Nayara soltou uma risada molhada, ainda limpando as lágrimas. Obrigada, Miguel. Acho que esse é o elogio mais gentil que recebi em muito tempo. Francisco os seguiu de volta à mesa, hiperconsciente dos olhos que ainda os observavam. Algumas pessoas haviam voltado às suas conversas, mas muitas ainda olhavam. O casal jovem que havia mentido sobre esperar amigos estava estudiosamente evitando olhar na direção deles. As mulheres mais velhas pareciam levemente constrangidas, uma delas inclusive limpando a garganta e mexendo no celular. Bom, pensou Francisco com uma satisfação sombria.
que se sintam desconfortáveis. Ele afastou uma cadeira da mesa, fazendo espaço para a cadeira de rodas de Nayara. Ela manobrou com a prática de quem faz isso todos os dias, posicionando-se perfeitamente entre Francisco e o espaço onde Miguel já havia voltado a se sentar. Pronto, Miguel anunciou com satisfação, voltando a pegar seu cardápio. Agora está perfeito. Você gosta de coxinha, Nayara? Porque a coxinha daqui é tipo a melhor do universo. Tem catupiry dentro. Adoro coxinha. Nayara estava sorrindo agora. Um sorriso de verdade que iluminou seu rosto inteiro. E catupiry dentro? Isso é praticamente uma obra de arte. Eu falei! Miguel se virou para Francisco com o ar de alguém que acabou de vencer um debate importante. Pai, ela entende. Ela totalmente entende a importância do catupiry. Francisco se pegou sorrindo de verdade pela primeira vez em semanas. Havia algo na presença de Nayara, na forma como ela conversava com Miguel sem condescendência, com genuíno interesse, que fazia o peso em seu peito parecer um pouco mais leve. Então você é especialista em coxinha, é? Francisco perguntou, entrando na brincadeira. Nayara inclinou a cabeça, fingindo considerar a questão com seriedade. Bem, não gosto de me gabar, mas já comi coxinhas em pelo menos 5 estados brasileiros. Tenho padrões bem elevados. 5 estados? Miguel estava impressionado. Quais? E assim começou. A conversa fluiu de forma surpreendentemente natural. Nayara contou sobre ter morado em Curitiba nos últimos anos e ter voltado recentemente para São Paulo. Miguel quis saber tudo sobre Curitiba, especialmente se lá tinha neve. Nayara explicou pacientemente que não, mas que era bem mais frio que São Paulo, e Miguel ficou maravilhado com a ideia de usar casaco de verdade no inverno. Quando o garçom veio anotar o pedido, Francisco notou o breve momento de hesitação do rapaz ao ver Nayara na mesa. Mas o garçom se recuperou rapidamente e foi profissional. 2 pães de queijo, uma coxinha e um suco de laranja. Miguel pediu com confiança. E para a senhora? O garçom se virou para Nayara. Um café com leite, por favor. E ela olhou para Miguel com um sorriso conspiratório. Uma coxinha também. Tenho que testar essas credenciais do catupiry. Miguel bateu palmas, deleitado. Francisco pediu apenas um café preto, ignorando o olhar questionador de Miguel. Seu apetite andava em falta ultimamente, especialmente quando calculava mentalmente quanto cada item custaria. Os pedidos chegaram rapidamente. A padaria tinha voltado ao seu ritmo normal. Um momento de tensão aparentemente esquecido por todos, exceto pelos envolvidos. Francisco observava Miguel e Nayara conversarem, e algo nele se aquietou. Algo que estava tenso há meses. E você, Francisco? A voz de Nayara o tirou de seus pensamentos. O que você faz? A pergunta simples e inocente atingiu como um soco no estômago. Francisco tomou um gole do café para ganhar tempo. Sou engenheiro civil. Não era mentira. Era apenas incompleto. Ele era um engenheiro civil desempregado. Um engenheiro civil que havia sido demitido por recusar-se a assinar um projeto que sabia estar comprometido. Por ter levantado preocupações sobre segurança que ninguém queria ouvir. Por ter, no final das contas, feito a coisa certa e sido punido por isso. Que interessante. Nayara parecia genuinamente entusiasmada. Deve ser incrível ver algo que você projetou ganhar vida real. É, concordou Francisco, porque já havia sido. Antes de tudo desmoronar. E você? Miguel perguntou entre mordidas de pão de queijo. O que você faz, Nayara? Sou jornalista. Escrevo principalmente sobre acessibilidade e inclusão em cidades. O que é acessibilidade? Miguel perguntou com a curiosidade honesta da infância. Nayara considerou a pergunta com seriedade. É garantir que todos possam usar e aproveitar os espaços. Não importa se andam, usam cadeira de rodas ou têm qualquer outra necessidade diferente. Por exemplo, essa padaria. Ela olhou ao redor. Não tem rampa na entrada. Tem 3 degraus. Eu só consegui entrar porque 2 homens gentis me ajudaram a subir a cadeira. E o banheiro.
Ela apontou para o corredor estreito no fundo. Aposto que é pequeno demais para uma cadeira de rodas. Então, tecnicamente, eu não deveria poder estar aqui. Mas estou. Porque às vezes você tem que lutar por espaços, mesmo quando eles não foram feitos pensando em você. Miguel estava absorvendo tudo isso com uma intensidade que Francisco conhecia bem. Era a mesma expressão que ele tinha quando estava aprendendo algo importante. Isso é injusto, Miguel disse finalmente. As coisas deveriam ser feitas para todas as pessoas. Deveriam, concordou Nayara com um sorriso triste. Mas nem sempre são. Por isso eu escrevo sobre isso. Para tentar mudar as coisas, um artigo de cada vez. Francisco sentiu algo mudando dentro dele. Reconhecimento, talvez. Kinship com alguém que também havia pago um preço por tentar fazer o que era certo. Deve ser difícil, ele disse calmamente. Lutar constantemente. Ter que provar que merece estar em lugares que deveriam ser automaticamente acessíveis. Nayara o olhou. E Francisco viu que ela entendia que ele não estava falando apenas sobre acessibilidade física. É exaustivo, ela admitiu. Alguns dias você só quer existir, sem ter que justificar sua existência, sabe? Francisco sabia. Deus, como ele sabia. A conversa continuou, fluindo entre tópicos mais leves e momentos de profundidade surpreendente. Miguel contou para Nayara sobre seu projeto de ciências sobre o sistema solar. Nayara compartilhou uma história sobre uma vez que entrevistou um astronauta e como foi mágico. Francisco se pegou rindo, genuinamente rindo, pela primeira vez em meses. Quando finalmente terminaram o café, 1 hora havia passado sem que nenhum deles percebesse. Eu realmente preciso ir, Nayara disse com relutância. Tenho um prazo de entrega esta tarde. Você vai voltar? Miguel perguntou, e havia esperança real em sua voz. Para a padaria, quero dizer. Nós vimos aqui todo sábado. Nayara olhou para Miguel, depois para Francisco, e algo suave e vulnerável atravessou seu rosto. Sabe de uma coisa? Eu adoraria voltar. Promete? Miguel estendeu o mindinho. Promessa de mindinho é séria. Prometo. Nayara entrelaçou seu mindinho com o de Miguel. Sábado que vem, mesma hora? Mesma hora, confirmou Miguel, radiante. Quando Nayara se afastou, manobrando sua cadeira em direção à saída, Francisco e Miguel a observaram. Na porta, ela se virou uma última vez, acenou e sorriu. Um sorriso que ainda carregava rastros de lágrimas antigas, mas também algo novo. Esperança, talvez. Pai. A voz de Miguel era pequena. A gente fez a coisa certa, né? Francisco pousou a mão no ombro de seu filho, sentindo um nó na garganta. Sim, campeão. Nós fizemos a coisa certa. E pela primeira vez em muito tempo, Francisco Magalhães acreditou que talvez, apenas talvez, fazer a coisa certa pudesse levar a algo bom. Ele não podia saber, claro, que aquele café da manhã de sábado era apenas o começo. Que Nayara Martins carregava suas próprias cicatrizes, seus próprios segredos. Que o que havia parecido um simples ato de gentileza se desdobraria em algo muito mais profundo e complicado. Não podia saber que, 1 ano depois, ele estaria naquela mesma padaria, naquela mesma mesa, com Nayara ao seu lado e Miguel entre eles, e que tudo em suas vidas teria mudado de formas que nenhum deles poderia ter previsto. Tudo o que ele sabia, naquele momento, era que algo havia mudado. Uma porta havia se aberto. E pela primeira vez desde que havia perdido tudo, Francisco permitiu-se considerar a possibilidade de recomeçar. O sábado seguinte chegou com uma chuva fina que deixava as ruas de São Paulo com aquele brilho prateado característico. Francisco acordou às 7h30 da manhã, como sempre, e sua primeira reação foi verificar o clima pela janela. A chuva não era forte o suficiente para cancelar a ida à padaria, e ele se pegou aliviado por isso. Não admitia em voz alta, nem mesmo para si mesmo, mas havia pensado em Nayara todos os dias daquela semana. Sempre que sua mente estava ociosa,
Durante as longas horas em que fingia estar ocupado, mas na verdade só olhava para a tela do computador sem ver nada, ela aparecia em seus pensamentos. O sorriso quebrado, as lágrimas que ela tentou esconder, a forma como seus olhos se iluminaram quando Miguel fez ela prometer voltar. Miguel, por sua vez, não havia sido nada discreto sobre sua empolgação. Tinha mencionado Nayara pelo menos 15 vezes durante a semana. Nayara disse que já foi em 5 estados. Nayara escreve sobre fazer as cidades melhores. Nayara gosta de coxinha com catupiry. Você acha que ela vai gostar de saber sobre meu projeto da Feira de Ciências? Quando chegaram à padaria Grão Dourado às 10 horas, o lugar estava igualmente lotado. Mas hoje havia uma mesinha de 2 lugares que acabara de vagar perto da janela. Francisco e Miguel se instalaram rapidamente, e então começou a espera. Ela não tinha dito uma hora específica. Francisco lembrou a si mesmo. Apenas que viria no sábado. Podia ser a qualquer momento da manhã. Ou talvez ela tivesse mudado de ideia. Talvez tivesse sido apenas educação. Uma promessa feita no calor do momento que não era para ser levada a sério. Pai, você está olhando para a porta a cada 5 segundos. Não estou, não. Está sim. Miguel sorriu. Você está esperando a Nayara também. Francisco estava prestes a negar quando o sino da porta tocou. E lá estava ela. Nayara usava uma blusa cor de vinho e jeans, o cabelo preso em um rabo de cavalo solto. Ela entrou e seus olhos varreram a padaria até encontrá-los. Quando viu, seu rosto inteiro se iluminou em um sorriso que fez algo estranho acontecer no peito de Francisco. Ela veio. Miguel já estava acenando freneticamente. Nayara! Aqui! Nayara manobrou sua cadeira através das mesas até eles. Tinha um domínio impressionante do movimento, desviando de bolsas deixadas no chão e cadeiras mal posicionadas com a facilidade de alguém que havia desenvolvido a habilidade ao longo de anos. Bom dia! Ela cumprimentou com entusiasmo genuíno. Vocês acharam que eu não viria? Eu sabia que você viria. Miguel declarou com confiança absoluta. Promessa de Mindinho é sagrada. É mesmo, concordou Nayara, sorrindo. Nunca quebraria uma promessa de Mindinho. Francisco afastou uma cadeira para fazer espaço e Nayara se posicionou entre eles como da última vez. Havia algo confortável na ação, como se já fosse um ritual estabelecido em vez de apenas a segunda vez. Então, começou Nayara depois que pediram. Miguel me conta sobre esse projeto de feira de ciências. E assim começou de novo. A conversa fluiu ainda mais facilmente que da primeira vez. Miguel explicou em detalhes entusiastas sobre seu modelo do sistema solar, usando metade dos itens na mesa como demonstração visual. Nayara fez perguntas inteligentes que mostravam que estava realmente prestando atenção. Francisco se pegou apenas observando como Nayara ouvia Miguel com atenção total. Como ela ria das piadas dele, como tratava o menino de 8 anos com respeito genuíno, sem condescendência. Quando Miguel eventualmente se desculpou para ir ao banheiro, um silêncio confortável se estabeleceu entre os adultos. Ele é especial, Nayara disse suavemente. Seu filho. A forma como ele me defendeu na semana passada. A forma como ele vê o mundo. Você fez um trabalho incrível com ele. Algo apertou no peito de Francisco. Às vezes não tenho certeza se fiz alguma coisa. Ele saiu das palavras antes que pudesse censurá-las. Acho que ele é só naturalmente bom, apesar de mim. Nayara inclinou a cabeça, estudando-o. Não acredito nisso. Crianças aprendem gentileza. E Miguel é gentil porque você o ensinou a ser. Não fui eu, Francisco disse baixinho. Foi minha esposa, Camila. Ela era. Ele parou, engolindo em seco. Ela era a pessoa mais gentil que já conheci. Miguel é tudo dela. Era. A pergunta de Nayara foi gentil, não invasiva. Ela morreu há 4 anos, acidente de carro. As palavras saíram planas, praticadas. Ele as havia dito tantas vezes que tinham perdido textura. Mas não a dor. A dor ainda estava lá, afiada como sempre.
Francisco, eu sinto muito. Ele assentiu, olhando para o café em sua frente. Foi minha culpa. Nunca tinha dito isso em voz alta antes. Ela me ligou. Pediu para eu buscá-la. Estava chovendo muito e ela estava sem carro. Mas eu estava trabalhando. Estava no meio de algo importante. E eu disse que ela deveria pegar um Uber. Que eu não podia sair. As palavras saíram rápido agora. Um rio represado finalmente encontrando vazão. O carro bateu a caminho dela. O motorista estava olhando o celular. Passou um sinal vermelho. Se eu tivesse ido buscá-la, se eu tivesse apenas largado o maldito trabalho e ido buscá-la, ela estaria viva. Miguel ainda teria uma mãe. Eu ainda teria. Sua voz quebrou. Francisco. Nayara estendeu a mão sobre a mesa e tocou levemente seu braço. O toque era suave, mas firme. Não foi sua culpa. O culpado foi o motorista que estava no celular. O culpado foi quem causou o acidente. Você não podia saber o que ia acontecer. Mas eu deveria ter ido. Ele insistiu. E havia desespero em sua voz agora. Esse é o ponto. Ela pediu ajuda e eu a recusei. Escolhi trabalho ao invés dela. E agora ela se foi e eu tenho que viver com isso todos os dias. Lágrimas ardiam em seus olhos. Francisco piscou furiosamente tentando contê-las. Nayara esperou um momento antes de falar, e quando falou, sua voz era suave, mas tinha um fio de aço. Você quer saber o que eu vejo? Vejo um homem criando um filho incrível sozinho. Um homem que ensinou esse filho a defender estranhos. Um homem que carrega a culpa que não deveria carregar, mas ainda assim se levanta todo dia e continua. Você não me conhece, Francisco disse, mas sem raiva. Estava apenas cansado. Não, concordou Nayara. Ainda não, mas gostaria de conhecer. Algo na forma como ela disse isso, com simplicidade absoluta e honestidade, fez Francisco finalmente olhar para ela. Realmente olhar. Havia dor nos olhos dela também. Cicatrizes que não eram visíveis, mas que ele reconhecia porque carregava as suas próprias. Miguel voltou nesse momento, quebrando a intensidade do instante, e a conversa voltou a fluir para tópicos mais leves. Mas algo havia mudado. Uma parede havia caído. Um segredo compartilhado. Eles ficaram na padaria por quase 2 horas dessa vez. Quando finalmente se separaram, estava implícito que voltariam a se encontrar no próximo sábado. Não precisou ser dito em voz alta. E assim começou uma rotina. Todos os sábados, às 10 horas, na padaria Grão Dourado. Francisco, Miguel e Nayara, dividindo uma mesa, dividindo cafés e histórias, criando lentamente algo que nenhum deles tinha nomeado ainda. Na terceira semana, Nayara trouxe um artigo que estava escrevendo sobre calçadas irregulares no Morumbi e pediu a opinião de Francisco como engenheiro. Ele se pegou animado pela primeira vez em meses, apontando problemas estruturais, sugerindo soluções, sentindo aquela fagulha familiar de estar usando seu conhecimento para algo útil. Você realmente entende disso? Nayara disse com admiração genuína. Aposto que você é incrível no seu trabalho. Francisco sentiu o estômago apertar. Era, ele corrigiu antes que pudesse se censurar. Era? Nayara captou a mudança de tempo verbal imediatamente. Ele poderia ter desviado, mudado de assunto. Mas depois dela ter ouvido sobre Camila, depois de todo aquele tempo compartilhado, mentir parecia errado. Fui demitido há 8 meses. As palavras saíram baixas, envergonhadas. Nayara não disse nada por um momento. Miguel estava distraído desenhando em um guardanapo, alheio à conversa dos adultos. O que aconteceu? Ela perguntou gentilmente. Francisco tomou fôlego. Eu trabalhava em uma construtora grande. Um dos maiores projetos da empresa era um conjunto habitacional na Zona Leste. Prédios populares, sabe? Famílias de baixa renda que estavam esperando anos por moradia digna. Ele mexeu no café frio. Comecei a notar inconsistências. Materiais sendo substituídos por versões mais baratas. Especificações estruturais sendo ignoradas. Levei para o meu superior. Ele me disse para não me preocupar, que estava tudo dentro das normas. Mas não estava. Eu sabia que não estava.
Nayara estava completamente focada nele agora. Então eu fui mais alto na hierarquia. Documentei tudo. Escrevi um relatório detalhado sobre os riscos de segurança. Como aqueles prédios poderiam não suportar certos níveis de estresse. Como estávamos colocando famílias em perigo para economizar dinheiro. E o que aconteceu? Me demitiram. Francisco soltou uma risada amarga. Disseram que eu estava sendo alarmista. Que estava prejudicando a empresa com acusações infundadas. Me pintaram como um problema, como alguém que não era um jogador de equipe. E então me tiraram. Isso é horrível, Nayara sussurrou. O pior é que os prédios foram construídos de qualquer forma. Estão de pé agora. Famílias morando neles. E eu fico acordado à noite me perguntando se vai aguentar. Se quando vier o próximo temporal forte, o próximo tremor, aquelas estruturas vão se manter ou desmoronar. Francisco passou a mão pelo rosto. Então agora eu estou aqui, desempregado. Com um currículo manchado porque ninguém quer contratar o cara que denunciou a própria empresa. Fingindo que estou bem. Fingindo que estou procurando emprego ativamente, quando na verdade eu não sei mais o que fazer. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então Nayara falou, e havia algo feroz em sua voz. Você fez a coisa certa. Francisco deu uma risada sem humor. Fiz? Porque me sinto como se tivesse destruído tudo. Tenho contas que mal consigo pagar. Miguel merece melhor do que isso. E para quê? Para que nada mudasse. Você fez a coisa certa, Nayara repetiu com mais ênfase. Você viu algo errado e tentou consertar. Não foi culpa sua que pessoas ruins estivessem no poder. Não foi culpa sua que escolheram lucro ao invés de segurança. Ela se inclinou para a frente. Eu te entendo mais do que você imagina, Francisco. Havia algo na forma como ela disse isso que fez ele prestar atenção completa. Meu acidente. Ela começou, sua voz baixa. 6 anos atrás. Todo mundo pensa que foi apenas um acidente aleatório. Azar. Estar no lugar errado na hora errada. Ela olhou para suas mãos. Mas não foi. Eu era repórter investigativa em Curitiba. Estava investigando um esquema de corrupção envolvendo contratos de transporte público. Tinha documentos, testemunhas, evidências sólidas. Estava prestes a publicar. O estômago de Francisco afundou, pressentindo para onde isso estava indo. Recebi ameaças. Ligações anônimas. Mensagens dizendo para eu deixar isso de lado. Eu não dei ouvidos. Achei que estava sendo paranoica. Que ninguém realmente faria nada. Sua voz ficou mais firme, mas Francisco podia ouvir a dor embaixo. Uma noite, voltando para casa na minha moto, um carro me fechou. Deliberadamente. Não foi um acidente. Foi calculado. Eu caí, bati na cabeça, machuquei a coluna. Quando acordei no hospital 3 dias depois, fui informada que eu nunca mais andaria. Francisco sentiu náusea. Nayara. E a matéria nunca foi publicada. Meu editor teve medo. Disse que não valia o risco. As pessoas envolvidas nunca foram responsabilizadas. E eu fiquei assim. Ela gesticulou para a cadeira de rodas. Então, quando você fala sobre fazer a coisa certa e sentir que foi punido por isso, eu entendo. Completamente. Francisco não sabia o que dizer. Havia tantas coisas ele queria perguntar, mas tudo parecia inadequado. Por que você voltou para São Paulo? Ele finalmente perguntou. Nayara sorriu, mas era um sorriso triste. Porque eu cansei de me esconder. Cansei de deixar que aquele dia definisse o resto da minha vida. Então voltei. Comecei a escrever de novo, mas sobre coisas diferentes. Acessibilidade, inclusão, maneiras de tornar o mundo melhor de formas menores, mais seguras. Ela fez uma pausa. Mas às vezes eu me pergunto se estou sendo covarde, se deveria estar lutando as grandes lutas ainda, ao invés de me contentar com batalhas menores. Você não é covarde, Francisco disse com convicção. Você sobreviveu. Você está aqui. Isso já é valente. Nós dois estamos aqui, Nayara disse suavemente. 2 sobreviventes tentando descobrir o que fazer com nossas segundas chances.
Seus olhos se encontraram sobre a mesa, e Francisco sentiu algo passar entre eles. Reconhecimento, compreensão. Algo mais que ele não estava pronto para nomear. Miguel escolheu esse momento para anunciar que tinha terminado seu desenho, uma representação elaborada dos 3 deles na padaria, e o momento passou. Mas não foi esquecido. Depois daquele dia, algo mudou entre Francisco e Nayara. As conversas ficaram mais profundas. Os silêncios se tornaram confortáveis. Eles começaram a compartilhar mais. Medos, esperanças, sonhos pequenos que pareciam impossíveis, mas que falavam em voz alta mesmo assim. Na 5ª semana, Miguel pediu se Nayara poderia vir em casa para ver seu projeto de ciências terminado. Francisco hesitou, não porque não quisesse, mas porque seu apartamento era pequeno e modesto e revelaria mais sobre sua situação financeira do que ele estava pronto para mostrar. Mas Nayara disse sim antes que ele pudesse inventar uma desculpa, e assim, na quinta-feira seguinte, ela apareceu na porta deles. O apartamento de 2 quartos ficava em um prédio mais antigo no Morumbi, sem elevador. Francisco tinha descido para ajudá-la com a cadeira, carregando-a pelos 3 lances de escada enquanto ela insistia que ele tomasse cuidado com as costas. Quando entraram, Francisco viu seu espaço através dos olhos dela. Os móveis desgastados, mas bem cuidados. A cozinha minúscula. As contas empilhadas na mesa que ele rapidamente moveu. Os sinais de alguém vivendo apertado, mas tentando manter dignidade. Se Nayara notou, não demonstrou. Ela estava completamente focada em Miguel, que estava explodindo de entusiasmo para mostrar seu projeto. Eles passaram 1 hora no quarto de Miguel, Nayara fazendo perguntas genuínas sobre cada planeta, cada detalhe que ele tinha incluído. Francisco ficou na porta, observando, e sentiu seu coração apertar com algo que não era exatamente dor, mas também não era totalmente alegria. Era complicado. Tudo era complicado. Depois, enquanto Miguel estava no banho, Nayara e Francisco se sentaram na pequena sala. Seu lar é acolhedor, Nayara disse. Pode sentir o amor aqui. Francisco soltou uma risada cansada. Pode também sentir as contas vencidas e a geladeira vazia. Nayara não desviou o olhar. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você não me contou antes? Sobre o desemprego, sobre estar lutando. Eu teria entendido. Orgulho, Francisco admitiu. Vergonha. Escolha qualquer palavra para homem sendo idiota sobre pedir ajuda. Você não está sozinho nisso, você sabe. Estar lutando. Todos nós estamos lutando com alguma coisa. Ela fez uma pausa. Eu trabalho freelance agora porque nenhum veículo grande vai me contratar. Eles dizem que é por causa das acomodações necessárias, mas eu sei que é porque eu sou um risco. A repórter que fez Inimigos Poderosos. Ela deu de ombros. Então eu escrevo para blogs menores, faço trabalhos por contrato, vivo mês a mês sem saber se o próximo pagamento vai vir. Então quando você fala sobre estar assustado, sobre não saber como vai pagar as contas, eu entendo. Completamente. Francisco olhou para ela, realmente olhou, e viu não apenas a mulher corajosa que havia conhecido, mas também a pessoa vulnerável embaixo, assim como ela via nele. Nós somos uma dupla e tanto, ele disse com um sorriso torto. 2 desajustados tentando fingir que tem tudo junto. Talvez a gente não precise fingir, Nayara sugeriu suavemente. Pelo menos não um com o outro. E naquele momento, naquela pequena sala com móveis desgastados e contas vencidas, Francisco sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Não a esperança vaga e distante de que as coisas iriam melhorar eventualmente, mas esperança concreta, tangível, enraizada na conexão real com outra pessoa que entendia. Nem tudo no acidente foi acidente, Nayara tinha dito naquele dia. E Francisco agora entendia que havia camadas naquela declaração. Coisas que ela ainda não tinha contado, profundidades ainda a serem exploradas, assim como havia coisas sobre Camila, sobre sua culpa, sobre os últimos 4 anos que ele ainda não tinha compartilhado totalmente. Mas tempo, Francisco pensou. Eles tinham tempo. E pela primeira vez desde que Camila morreu, desde que ele perdeu seu emprego, desde que tudo desmoronou,
Francisco Magalhães permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, não era tarde demais para reconstruir. 2 meses se passaram desde aquela conversa no apartamento de Francisco. 2 meses em que os sábados na padaria se tornaram o ponto fixo em torno do qual o resto da semana girava. Mas não eram mais apenas os sábados. Nayara começou a aparecer nas tardes de quarta-feira, quando Miguel tinha aula de natação no clube próximo. Francisco a levava para tomar café enquanto esperavam, e eles conversavam sobre tudo e nada. Política, livros, memórias da infância, os sonhos pequenos e grandes que guardavam. Miguel adorava Nayara, falava dela constantemente. Já a havia incluído em 3 desenhos diferentes para a escola. Quando a professora perguntou quem era, Miguel respondeu com simplicidade absoluta. É minha amiga Nayara. Ela é jornalista e usa cadeira de rodas e é muito legal. Francisco tentava não pensar muito sobre o que exatamente Nayara estava se tornando para ele. Era mais fácil rotular como amizade. Amizade profunda, sim. Amizade significativa. Mas ainda amizade. Exceto que amigos não faziam seu coração acelerar quando entravam em uma sala. Amigos não faziam você verificar o telefone obsessivamente esperando por mensagens. Amigos não apareciam em seus sonhos com frequência perturbadora. Francisco estava apaixonado. Ele sabia disso. Tinha provavelmente sabido por semanas, mas estava negando ferozmente, construindo muros mentais, listando todas as razões pelas quais era uma ideia terrível. Ele não tinha nada para oferecer. Estava desempregado, quebrado, um desastre. Nayara merecia alguém estável, alguém que pudesse cuidar dela, não outro projeto de reparo. E além disso, Camila. Como ele poderia seguir em frente quando ainda carregava tanta culpa? Mas então Nayara ria de algo que Miguel dizia, ou tocava o braço de Francisco durante uma conversa, ou olhava para ele daquele jeito que fazia todo o seu raciocínio cuidadoso evaporar, e ele se pegava pensando, e se? E se ele merecesse uma segunda chance em felicidade? E se Camila, onde quer que estivesse, quisesse que ele seguisse em frente? E se Nayara sentisse o mesmo? Foi em uma quarta-feira de tarde, 3 meses depois daquele primeiro encontro na padaria, que tudo começou a desmoronar e se reconstruir ao mesmo tempo. Nayara havia publicado uma matéria investigativa sobre empresas de transporte por aplicativo e suas falhas em fornecer veículos acessíveis em São Paulo. Era detalhada, bem fundamentada e absolutamente devastadora em sua exposição de discriminação sistemática. A matéria viralizou, mas não da maneira boa. Francisco estava em casa quando começou. Mensagens de Nayara chegando rápido demais. Olha isso. Não acredito que está acontecendo de novo. Francisco, estou com medo. Ele clicou no link que ela mandou. Era um fórum online, e o tópico sobre a matéria de Nayara tinha milhares de comentários. Francisco começou a ler, e sentiu náusea crescendo. Mais uma mimada reclamando de privilégios. Se ela não gosta, que não use o serviço. Ativistas de cadeira de rodas querendo atenção. E pior, muito pior, ameaças veladas. Comentários sobre como ela deveria ter mais cuidado ao atravessar ruas. Referências ao último acidente dela. Alguém tinha descoberto sobre Curitiba, sobre a investigação, e estava usando isso para aterrorizá-la. Francisco ligou imediatamente. Nayara, você está bem? Onde você está? Em casa. Sua voz estava trêmula. Francisco, eles sabem. Sobre Curitiba. Sobre o que aconteceu. Alguém está espalhando. E os comentários, Francisco? Alguns deles são exatamente como as ameaças que eu recebi antes do acidente. Você ligou para a polícia? E dizer o quê? Que pessoas anônimas na internet estão sendo cruéis? Eles não vão fazer nada. Você sabe que não vão. Ela estava certa, e isso o deixava furioso. Fica aí. Não saia. Eu vou até você. Francisco, você tem que buscar Miguel da natação em 1 hora. Então vou buscá-lo e vamos juntos. Você não deveria estar sozinha agora. Uma pausa. Depois, com voz pequena. Obrigada.
Francisco pegou Miguel da natação e explicou a situação em termos que uma criança de 8 anos pudesse entender. Nayara estava triste porque pessoas foram más na internet sobre a matéria dela. Eles iam visitá-la para animá-la. As pessoas foram más de novo? O rosto de Miguel ficou sério. Como na padaria. Parecido, sim. Então nós definitivamente temos que ir. Ninguém deveria ser mal com a Nayara. O apartamento de Nayara era em Pinheiros, em um prédio com rampa de acesso e elevador. Quando ela abriu a porta, Francisco viu imediatamente que ela havia chorado. Os olhos estavam vermelhos, o rosto inchado. Miguel entrou direto e abraçou Nayara com a força de alguém que acreditava que abraços podiam consertar qualquer coisa. Às vezes, Francisco pensou, eles podiam. Eu vi os comentários. Nayara disse depois que se sentaram, sua voz cansada. Não deveria ter olhado, mas olhei. E eu, simplesmente. É como estar de volta em Curitiba. Como estar prestes a perder tudo de novo. Você não vai perder nada, Francisco disse com mais convicção do que sentia. Eu não vou deixar. E então, sem pensar muito, sem planejamento, Francisco pegou o telefone e começou a escrever. O que você está fazendo? Nayara perguntou. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Ele postou nas suas redes sociais, que raramente usava, mas que ainda tinha alguns contatos da indústria de construção. Há 3 anos, perdi meu emprego por recusar assinar um projeto que sabia ser inseguro. Por escolher consciência ao invés de conveniência. Fui pintado como problemático, difícil, não um jogador de equipe. Minha carreira sofreu porque tentei proteger pessoas que nunca me conheceriam de perigos que nunca veriam. Hoje, uma amiga minha, a jornalista Nayara Martins, está sendo atacada por fazer exatamente a mesma coisa, por expor verdades desconfortáveis, por lutar por pessoas que precisam de alguém lutando por elas. Há 6 anos, Nayara foi deliberadamente derrubada de sua moto por investigar corrupção. Ficou paraplégica, perdeu sua carreira, sua mobilidade, quase perdeu sua vida, e ainda assim, ela continua. Ainda escreve, ainda luta, ainda se recusa a ficar em silêncio. Se você acredita que fazer a coisa certa importa, compartilhe a matéria dela. Apoie seu trabalho. E se você é uma das pessoas espalhando ódio e ameaças, saiba disso. Nós vemos vocês, e não vamos nos calar. Francisco apertou publicar antes que pudesse se arrepender. Francisco. Nayara estava olhando para ele com lágrimas nos olhos. Você não precisava fazer isso. Sua reputação já está comprometida. Isso pode piorar as coisas para você. Não me importo. E ele percebeu que era verdade. Não me importo com minha reputação. Não se isso significa ficar em silêncio enquanto você é atacada. Algo passou pelo rosto de Nayara. Algo profundo e complicado que Francisco não conseguiu decifrar. Nos dias seguintes, o post de Francisco ganhou tração. Outros engenheiros começaram a compartilhar. Pessoas que também haviam sido punidas por ética. Jornalistas que apoiavam Nayara. A maré começou a mudar. Mas mais importante, algo mudou entre Francisco e Nayara. Eles começaram a se ver mais. Jantares depois que Miguel ia dormir. Longas conversas por mensagem tarde da noite. Momentos em que suas mãos se tocavam e nenhum dos dois se afastava imediatamente. Miguel notou, é claro. Uma noite, enquanto Francisco o colocava na cama, o menino perguntou. Pai, você gosta da Nayara? Claro que gosto. Ela é nossa amiga. Não. Miguel revirando os olhos com a exasperação que só crianças conseguem. Tipo, gostar. Como você gostava da mamãe? Francisco congelou. Por que você pergunta isso? Porque você fica feliz quando ela está por perto. Tipo, realmente feliz. Não o feliz de fingir. E ela fica feliz também. Vocês ficam felizes juntos. Dos lábios das crianças, Francisco pensou. E se eu gostasse dela desse jeito? Seria ok para você? Miguel considerou a pergunta com seriedade. A mamãe ia querer que você fosse feliz. Ela me disse isso antes de... Você sabe. Ela disse que se algo acontecesse com ela, eu tinha que ter certeza de que você não ficaria sozinho para sempre.
que você merecia ser feliz. Francisco sentiu lágrimas arderem. Ela disse isso? Eu era pequeno, mas eu lembro. Miguel assentiu. E pai, eu também quero que você seja feliz. E a Nayara é legal, então seria ok. Seria mais que ok. Francisco abraçou seu filho, esse pequeno ser humano que de alguma forma entendia coisas que adultos levavam anos para processar. Obrigado, campeão. Isso significa tudo. 2 semanas depois, Miguel ficou doente. Começou como um resfriado simples, mas se transformou em pneumonia. Nada sério, os médicos disseram, mas ele precisaria de alguns dias de repouso e monitoramento. Francisco estava em pânico, não apenas pela saúde de Miguel, mas porque isso coincidia com uma entrevista de emprego. A primeira entrevista real que ele conseguiu em meses, uma empresa menor, mais ética, especializada em projetos de acessibilidade urbana. A entrevista era em 48 horas. Ele não podia deixar Miguel sozinho. Não podia pagar alguém para cuidar. Não tinha família próxima em São Paulo. Quando Nayara soube, ela não hesitou. Eu cuido dele. Nayara, você tem seus próprios prazos. E posso trabalhar do meu laptop no sofá enquanto Miguel descansa. Francisco, deixa eu fazer isso. Por favor. E assim, durante 2 dias, Nayara ficou no apartamento de Francisco. Ela trabalhou enquanto Miguel dormia, fez sopa quando ele acordava, leu histórias para ele, verificou sua temperatura, mandava atualizações constantes para Francisco. Quando Francisco voltou da entrevista, que foi surpreendentemente bem, ele encontrou Miguel dormindo no sofá, a cabeça no colo de Nayara, enquanto ela digitava silenciosamente no laptop equilibrado desajeitadamente. O quadro os congelou. Algo sobre ele era tão profundamente certo, tão parecido com família, que Francisco sentiu algo quebrar dentro dele. Todas as barreiras que tinha construído, todas as razões que tinha se dado para manter distância, simplesmente desmoronaram. Nayara olhou para cima e sorriu. Ele está melhor. A febre baixou. Obrigado, Francisco disse. E havia muito mais nessas palavras do que gratidão por cuidados médicos. Nayara pareceu entender. Ela sempre entendia. Depois que Francisco colocou Miguel na cama, ele e Nayara ficaram na pequena sala, sentados mais perto do que amigos deveriam sentar. Como foi a entrevista? Ela perguntou. Bem, acho. Não sei. Francisco passou a mão pelo cabelo. Honestamente, mal consigo me lembrar. Só conseguia pensar em voltar para casa. Para Miguel? Para vocês dois. O ar entre eles mudou. Carregou-se de algo elétrico. Francisco, Nayara disse suavemente. O que estamos fazendo? Não sei, ele admitiu. Mas sei que quando estou com você, sinto que posso respirar de novo. Sinto que talvez não seja tarde demais para ser feliz. Não é tarde demais, ela sussurrou. Nunca é tarde demais. E então, finalmente, inevitavelmente, Francisco se inclinou e a beijou. Era suave, hesitante, carregado de 3 meses de tensão acumulada e anos de solidão. Nayara o beijou de volta, suas mãos subindo para seu rosto, e Francisco sentiu algo dentro dele despertar. Algo que pensava estar morto. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu tenho tanto medo, Nayara admitiu, de estragar isso, de não ser suficiente, de você perceber que pode fazer melhor. Você é suficiente, Francisco disse ferozmente. Você é mais do que suficiente. Você é incrível e corajosa e linda. E eu? Ele parou, assustado com a intensidade de seus próprios sentimentos. Eu estou apaixonado por você. Eu sei que é rápido e complicado e provavelmente uma péssima ideia, mas é verdade. Estou completamente apaixonado por você. Lágrimas deslizaram pelo rosto de Nayara. Não é uma péssima ideia. É a melhor ideia. Porque eu também estou apaixonada por você. Venho negando há semanas, mas é verdade. Eles se beijaram novamente, mais profundamente agora, mais certos. E então Nayara se afastou. Francisco, espera. Tem algo que você precisa saber. Sobre Curitiba.
Sobre tudo. Ela tomou fôlego profundo. A investigação que eu estava fazendo não era apenas sobre transporte público, era maior. Envolvia políticos de alto escalão, empresários poderosos. Eu tinha evidências de dezenas de milhões desviados. Tinha nomes, datas, documentos. Sua voz tremeu. Quando tive o acidente, quando acordei no hospital, tudo havia sumido. Meu laptop, meus backups, tudo. Alguém tinha entrado no meu apartamento enquanto eu estava inconsciente e levado tudo. Ela olhou para ele. As pessoas que fizeram isso nunca foram pegas. Nunca foram punidas. E elas ainda estão lá fora. Ainda são poderosas. Ainda são perigosas. Francisco processou isso. Você acha que elas podem vir atrás de você de novo? Não sei. Tenho tentado voar abaixo do radar. Escrever sobre coisas importantes, mas não ameaçadoras o suficiente para chamar atenção. Mas depois da matéria sobre transporte acessível, depois de todas aquelas ameaças, tenho medo de que tenham me encontrado novamente. Sua voz quebrou. E agora você está envolvido. E Miguel? E se eu trouxer perigo para vocês? E se tentar me aproximar de vocês for o que machuca vocês? Francisco pegou as mãos dela. Olha para mim. Nayara, olha para mim. Ela obedeceu, olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu já perdi uma pessoa que amava porque não estava lá quando ela precisava. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Seja lá o que vier, enfrentamos juntos. Você não está sozinha mais. Entendeu? Mas Miguel já te ama. E ele é mais forte do que você pensa. Nós somos mais fortes juntos. Nayara chorou então, verdadeiramente chorou. E Francisco a segurou, deixando-a liberar anos de medo e solidão e dor. Quando ela finalmente se acalmou, já passava da meia-noite. Eu deveria ir, Nayara disse sem convicção. Ou poderia ficar. No sofá, quer dizer. É tarde e... Francisco hesitou. Eu só não quero que você vá ainda. Ela sorriu através das lágrimas. Eu também não quero ir. Nayara ficou. Dormiu no sofá, mas não antes de mais algumas horas de conversa, de planejamento, de construção de algo que parecia assustadoramente frágil, mas também indestrutível ao mesmo tempo. Pela manhã, Miguel acordou e encontrou Nayara fazendo panquecas na cozinha. Você ficou! Ele exclamou deleitado. Fiquei, Nayara confirmou, olhando para Francisco sobre a cabeça de Miguel. E se você e seu pai concordarem, eu gostaria de ficar por perto mais frequentemente. Tipo, muito mais frequentemente? Miguel perguntou esperançoso. Muito mais frequentemente, Francisco confirmou. E o sorriso que Nayara deu a ele poderia ter iluminado toda a cidade. Nas semanas seguintes, eles navegaram nesse novo território juntos. Não foi fácil. Francisco ainda lutava com culpa. Nayara ainda tinha momentos de pânico quando via comentários hostis online. Mas eles os enfrentavam juntos, e isso fazia toda a diferença. Francisco conseguiu o emprego. A empresa de acessibilidade urbana adorou sua paixão e experiência. O salário era menor que antes, mas honesto, significativo. Ele estava construindo coisas que importavam, ajudando a criar espaços mais inclusivos. E quando ele contou a Nayara, quando disse que seu primeiro projeto seria redesenhar calçadas em Pinheiros, ela chorou de felicidade. Você vai tornar minha cidade mais acessível. Vou tornar nossa cidade mais acessível, ele corrigiu. Nossa cidade. As palavras soaram certas, mas nem tudo era perfeito. Não poderia ser. A vida real não funcionava assim. Uma noite, depois de um jantar particularmente bonito, depois de Miguel ter ido dormir, Francisco e Nayara estavam no sofá, mais próximos do que nunca, quando ele tentou aprofundar o beijo. Nayara se afastou. Desculpa, não estou pronta ainda. Francisco imediatamente recuou. Não precisa se desculpar. Nunca. Não é você, Nayara disse rapidamente. É. Há coisas sobre meu corpo agora, sobre como tudo funciona, que são complicadas. E eu tenho medo de que quando você ver, quando souber... Ela não terminou, mas não precisava. Olha para mim.
Francisco disse de novo, tomando suas mãos. Eu não estou indo a lugar nenhum. Não há pressa, nenhuma. Eu espero o tempo que você precisar. E quando e se você estiver pronta, nada sobre você vai me assustar ou me fazer ir embora. Nada. Promete? Prometo. E ele cumpriu. Eles foram devagar. Deixaram as coisas se desenvolverem naturalmente. E quando finalmente, semanas depois, Nayara disse que estava pronta, foi perfeito não porque foi fácil, mas porque foi real, honesto, cheio de amor e paciência e aceitação absoluta. Mas o mundo exterior não era tão gentil. Um mês depois de Francisco começar o novo emprego, Nayara recebeu uma mensagem anônima. Lembra de Curitiba? Lembra do que aconteceu quando você não ficou quieta? Fica quieta agora. Ela mostrou a Francisco, tremendo. Dessa vez, eles foram à polícia. Registraram queixa. Foi documentado. Mas todos sabiam que provavelmente não daria em nada. Estou com tanto medo, Nayara admitiu naquela noite. Não por mim. Por você. Por Miguel. Se algo acontecer por minha causa. Nada vai acontecer, Francisco disse, desejando poder garantir isso. E se acontecer, enfrentamos juntos. Mas Nayara estava assustada, realmente assustada. E medo, Francisco estava aprendendo, podia fazer coisas terríveis mesmo às pessoas mais corajosas. O medo faz coisas estranhas com as pessoas. Faz você acreditar que proteger quem ama significa afastá-los. Que amar alguém significa deixá-los ir, antes que seu veneno os alcance. Nayara acreditava nisso com cada fibra do seu ser. Nos 3 dias após a mensagem de ameaça, ela começou a se afastar. Sutilmente no começo. Respostas mais curtas às mensagens de Francisco. Desculpas para não se encontrarem. Uma distância cuidadosa quando estavam juntos. Francisco sentiu imediatamente. Como não sentiria? Eles haviam se tornado parte um do outro, e agora havia um vazio onde antes havia conexão. Na 4ª noite, ele confrontou. Nayara, o que está acontecendo? Você está se afastando de mim. Eles estavam no apartamento dela. Miguel estava com a avó paterna, que Francisco havia finalmente localizado em Campinas e que estava tentando reconstruir relacionamento com o neto. Não estou, Nayara mentiu, mas mal. Está sim. E eu preciso saber por quê. Se fiz algo, se disse algo. Você não fez nada, ela interrompeu, e havia dor em sua voz. Você é perfeito. Você e Miguel. Vocês são a melhor coisa que já me aconteceu. Então por quê? Porque eu sou a pior coisa que poderia acontecer com vocês. As palavras saíram como uma explosão, ecoando no silêncio do apartamento. Nayara estava chorando agora, lágrimas caindo livremente. Você não entende, Francisco. Aquelas pessoas, elas nunca vão parar. Elas destruíram minha vida uma vez. E agora que você está na minha vida, agora que Miguel está, vocês são alvos. Por minha causa. Por causa dos meus erros. Não foram erros. Francisco disse firmemente, aproximando-se. Você fez a coisa certa. E olha onde isso me levou. Olha onde levou você. Nós dois fomos punidos por fazer o certo e agora estou trazendo mais perigo. Para uma criança, Francisco. Para o seu filho. Ela balançou a cabeça violentamente. Não posso fazer isso. Não posso ser a razão de algo acontecer com ele. Com você. Prefiro estar sozinha. Prefiro perder vocês dessa forma do que perder vocês de outra. Então é isso? Francisco sentiu raiva misturada com dor. Você vai apenas desistir? De nós? Sem nem me dar voz no assunto? Estou te protegendo. Não, você está fugindo. As palavras saíram mais duras do que pretendia. E Nayara recuou como se tivesse sido atingida. Francisco tomou fôlego profundo, forçando-se a se acalmar. Desculpa, não quis. Ele passou a mão pelo cabelo. Nayara, olha para mim. Ela relutantemente encontrou seus olhos. Eu já vivi com medo. Vivi 4 anos com culpa e medo e isolamento. Convenci-me que não merecia ser feliz, que era melhor ficar sozinho.
E sabe o que isso fez? Me tornou uma casca. Tornou Miguel triste mesmo quando ele tentava esconder. Tornou tudo cinza. Sua voz suavizou. Então você apareceu. Essa mulher corajosa e linda que se recusou a ser invisível. Que olhou para a crueldade e disse não. E você trouxe cor de volta. Para mim, para Miguel, para tudo. Francisco se ajoelhou na frente da cadeira dela, segurando suas mãos. Não vou dizer que não tenho medo. Tenho. Estou apavorado. Mas tenho mais medo de uma vida sem você do que de qualquer ameaça anônima. E Miguel sente o mesmo. Você não pode saber disso. Posso, porque conversei com ele. E sabe o que ele disse? Disse que você vale qualquer risco. Que pessoas corajosas não fogem quando as coisas ficam difíceis. Mais lágrimas deslizaram pelo rosto de Nayara. Ele disse isso? Disse. E ele tem 8 anos e é mais sábio que nós dois juntos. Francisco apertou suas mãos. Nós escolhemos você, Nayara. Escolhemos você com todos os riscos, todas as complicações, tudo. Então a única pergunta é: você nos escolhe também? O silêncio se estendeu. Francisco podia ouvir seu próprio coração batendo. Poderia contar cada segundo que passava. Finalmente Nayara falou, voz rouca de emoção. Eu escolho vocês. Deus me ajude, eu escolho vocês. E então ela estava chorando de novo, mas diferente agora. Alívio, amor, libertação. Francisco a segurou enquanto ela chorava, e quando ela se acalmou, ele disse: então fazemos isso direito. Vamos à polícia de novo, mas dessa vez com advogado. Documentamos tudo. Você não está sozinha nisso mais. Nunca estará sozinha de novo. E eles fizeram exatamente isso. Encontraram um advogado especializado em crimes digitais. Documentaram todas as ameaças. Construíram um caso. Não aconteceu da noite para o dia. Essas coisas nunca acontecem. Mas lentamente, meticulosamente, eles construíram proteção. E mais importante, construíram algo mais forte que medo. Construíram esperança. 2 semanas depois, Francisco chegou em casa e encontrou um envelope na porta. Dentro, uma carta manuscrita com letra infantil. Querida Nayara, meu pai fica triste quando você não está aqui. Eu também fico. Você é a melhor amiga que eu tenho. Desculpa, pai, mas é verdade. Eu sei que coisas ruins aconteceram com você. Meu pai me contou um pouco. Mas pessoas ruins não devem ganhar. Minha professora diz que quando pessoas más ganham, é porque pessoas boas ficaram quietas. Você não é quieta. Eu não sou quieto. Meu pai não é quieto. Então as pessoas más não vão ganhar. Por favor, volta. A gente sente sua falta. Amor, Miguel PS. Meu pai chora quando pensa que eu não vejo. Ele nunca chorava antes de você ir embora. Isso significa que você é importante. Francisco leu a carta 3 vezes antes de perceber que estava chorando. Aquela noite, ele mostrou para Nayara. Ela chorou também. Esse menino, ela disse através das lágrimas. Esse seu menino incrível. Nosso menino, Francisco corrigiu gentilmente. Se você quiser. O olhar que ela deu a ele poderia ter derretido glaciares. Eu quero. Muito. Os meses seguintes foram uma reconstrução. Não foi linha reta. Nayara teve dias ruins, dias em que o medo voltava. Francisco teve momentos de culpa renovada, comparando Nayara com Camila e sentindo-se desleal mesmo sabendo que era irracional. Mas eles conversavam, trabalhavam nisso, cresciam juntos. Francisco prosperou no novo emprego. Seu projeto de acessibilidade em Pinheiros se tornou modelo para outros bairros. Ele estava fazendo diferença real, tangível. Nayara continuou escrevendo, mas agora com Francisco como primeira leitora, como conselheira, como apoio. Suas matérias ganharam mais tração, mais impacto. E Miguel? Miguel floresceu. Ele tinha uma família de novo, diferente da anterior, mas não menos real, não menos cheia de amor. Passou-se quase 1 ano desde aquele primeiro sábado na padaria. 1 ano de crescimento, de cura,
de construção de algo novo sobre fundações antigas. E então veio o dia. Francisco acordou cedo, nervoso como não estava desde a entrevista de emprego. Hoje era o dia do aniversário, como Miguel insistia em chamar. 1 ano desde que Nayara havia tentado se sentar na padaria e tudo havia mudado. Eles tinham combinado de voltar para a padaria Grão Dourado. Mesma mesa, se possível. Mesma hora, um ciclo completo. Quando chegaram às 10 horas em ponto, a padaria estava tão lotada quanto naquele primeiro dia. Mas hoje, eles tinham reserva. A proprietária, Dona Márcia, havia guardado a mesa deles especialmente. Há algo diferente. Nayara notou imediatamente ao entrar. A rampa. Francisco sorriu. Reparou? Onde havia degraus, agora havia uma rampa suave e elegante, e um sinal pequeno. Estabelecimento acessível. Todas são bem-vindas. Nayara parou, mão sobre a boca. Você fez isso? Nós fizemos, Francisco corrigiu. Dona Márcia queria. Só precisava de alguém para projetar. Foi meu prazer. Lágrimas brilhavam nos olhos de Nayara enquanto ela subia a rampa pela primeira vez, entrando na padaria com dignidade ao invés de precisar de ajuda com os degraus. Eles se sentaram na mesa. A mesma onde tudo havia começado. Miguel estava radiante, um segredo óbvio lutando para sair. Pai, posso? Posso falar agora? Francisco assentiu sorrindo. Miguel se levantou e, para surpresa de Nayara, bateu levemente em um copo com uma colher. O som fez as conversas próximas pararem. Com licença, a voz de Miguel era clara, confiante. Eu preciso contar uma coisa importante. Mais pessoas olharam. Francisco viu a mesma garçonete que os havia servido 1 ano atrás. Viu alguns rostos que ele reconhecia de clientes regulares. Há 1 ano atrás, começou Miguel, sua história já praticada, uma pessoa muito especial tentou se sentar aqui. Mas pessoas foram más com ela. 4 mesas diferentes disseram não. O silêncio na padaria se aprofundou. Alguns clientes mudaram desconfortavelmente. Mas meu pai e eu dissemos sim. E sabe o que aconteceu? Nós ganhamos uma família. Ganhamos a Nayara. Miguel olhou para ela com amor puro em seus olhos de 8 anos. A Nayara nos ensinou que ser corajoso é fazer a coisa certa mesmo quando é assustador, que pessoas devem defender outras pessoas, que todo mundo merece um lugar à mesa. Sua voz ficou mais forte, e ela ensinou isso sendo exemplo. Ela escreve sobre tornar nossa cidade melhor. Ela luta por pessoas que não podem lutar por si mesmas, e ela faz isso mesmo quando é difícil, mesmo quando pessoas são más. Miguel sorriu. Então hoje, no aniversário de 1 ano do dia que mudou nossa vida, eu só queria dizer obrigado. Obrigado por ser corajosa. Obrigado por nos escolher. E obrigado por me ensinar que gentileza é um superpoder. A padaria estava completamente silenciosa agora. E também, Miguel adicionou, o pai está nervoso, então vou ajudar. Pai, pergunta agora. Francisco sentiu seu coração acelerar. Este não era exatamente o plano. Miguel havia improvisado completamente. Mas olhando para Nayara, para suas lágrimas, para seu sorriso, ele soube que o momento era perfeito. Ele se levantou, contornou a mesa e, para a absoluta surpresa de Nayara, se ajoelhou ao lado de sua cadeira. Do bolso, ele tirou uma pequena caixa. Nayara Martins Costa, começou. E sua voz estava trêmula, mas firme. Há 1 ano você entrou nesta padaria procurando apenas um lugar para sentar. E você encontrou muito mais. Encontrou nós. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo. Você nos ensinou a ser corajosos. Nos ensinou que fazer a coisa certa importa, mesmo quando custa. Nos ensinou que segundas chances existem e que corações partidos podem se curar quando encontram a pessoa certa. As lágrimas estavam caindo livremente agora, tanto de Nayara quanto de metade das pessoas na padaria. Então eu estou perguntando, na frente de todas essas testemunhas, na frente da nossa família da padaria, você se casaria comigo? Você construiria uma vida comigo e com Miguel? Você seria minha esposa?
Por um momento que pareceu eternidade, Nayara simplesmente olhou para ele. Depois olhou para Miguel, que estava praticamente vibrando de excitação. Depois, olhou ao redor da padaria, para todos os rostos assistindo, algumas pessoas limpando lágrimas próprias. E então ela disse, voz forte e clara, sim, 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 1000 vezes sim. A padaria explodiu em aplausos, estranhos aplaudindo, Dona Márcia chorando abertamente, Miguel pulando e gritando, ela disse sim, ela disse sim. Francisco deslizou o anel no dedo dela e a beijou enquanto a padaria inteira celebrava. Quando finalmente se separaram, Nayara sussurrou contra seus lábios. Você planejou isso? Miguel planejou metade. Francisco riu. Eu planejei a outra metade. Ele é melhor nisso que eu. Ele é perfeito. Você é perfeito. Isso é perfeito. Eles ficaram na padaria por horas. Pessoas vinham até a mesa para parabenizar. Dona Márcia trouxe champanhe por conta da casa. Um fotógrafo que estava tomando café se ofereceu para tirar fotos gratuitamente. E lá, naquela mesma mesa onde tudo havia começado com uma pergunta simples e um ato de gentileza, 3 pessoas que haviam estado quebradas separadamente se encontraram inteiras juntas. Mais tarde naquela noite, depois de Miguel finalmente ter adormecido exausto de excitação, Francisco e Nayara sentaram na varanda do apartamento dele. 1 ano, Nayara disse maravilhada. 1 ano desde que eu entrei naquela padaria sem esperança. E agora? Francisco perguntou. Agora tenho mais esperança do que sei o que fazer com ela. Ela virou para olhá-lo. Você sabe que não será fácil, certo? Eu ainda tenho dias ruins. Ainda há aspectos práticos de estar comigo que são complicados. E pode sempre haver perigos por causa do meu passado. Eu sei, Francisco disse simplesmente. E eu não me importo. Ou melhor, eu me importo, mas escolho você de qualquer forma. Sempre vou escolher você. Mesmo quando eu for impossível, especialmente quando você for impossível. Ele sorriu. Isso é o que família faz. Nós escolhemos um ao outro, todos os dias. Nas partes fáceis e nas difíceis. Família, Nayara repetiu, testando a palavra. Vou ter uma família de novo. Sempre desde aquele primeiro sábado. Só estava esperando perceber. Eles se sentaram em silêncio confortável, olhando as luzes da cidade, pensando em como vidas podem mudar em momentos. Como gentileza pode salvar. Como segundas chances são reais. Sabe, Nayara disse eventualmente, se alguém me contasse há 1 ano que eu tentaria me sentar em uma padaria, seria rejeitada 4 vezes, mas então encontraria o amor da minha vida e um filho de coração, eu nunca teria acreditado. A vida é engraçada assim, Francisco concordou. As melhores coisas vêm dos momentos mais improváveis. Posso sentar aqui? Nayara citou suavemente. 3 palavras que mudaram tudo. Não, Francisco corrigiu, puxando-a mais perto. Não foram essas palavras que mudaram tudo. Foi o que veio depois. O quê? Sim. A resposta foi sempre sim. Sempre será sim. E enquanto a cidade continuava sua noite ao redor deles, 3 pessoas antes sozinhas, agora uma família, começaram a escrever o próximo capítulo de suas vidas. Um capítulo que começou com rejeição e dor, mas estava terminando com amor e esperança, e a profunda certeza de que pertencer não é sobre espaços físicos. É sobre pessoas, sobre escolher um ao outro, sobre dizer sim quando o mundo diz não. É sobre olhar para alguém que está pedindo a coisa mais simples, um lugar à mesa, e perceber que o que eles realmente estão pedindo é para serem vistos, para importarem, para pertencerem, e então responder com todo o seu coração. Sim. Sempre sim. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, não deixe ela terminar aqui. Vivemos em um mundo que às vezes esquece que gentileza é um superpoder, que um simples sim pode mudar uma vida inteira, que todos, absolutamente todos, merecem um lugar à mesa. A história de Francisco, Nayara e Miguel
nos lembra que nossas maiores bênçãos muitas vezes vêm disfarçadas de momentos onde somos chamados a fazer a escolha certa, a escolha difícil, a escolha corajosa. Quantas vezes nós mesmos viramos o rosto? Quantas vezes deixamos o medo ou o preconceito, ou simplesmente a indiferença nos impedir de dizer sim? E quantas famílias, quantas histórias de amor, quantos milagres perdemos, porque não estávamos prestando atenção ao momento onde nossa gentileza era necessária? Se inscreva no canal Ecos do Coração e faça parte dessa família que acredita que as melhores histórias são aquelas que nos lembram da humanidade que ainda existe. Que nos inspiram a ser a pessoa que diz sim, que nos encorajam a defender estranhos, que nos mostram que nunca é tarde demais para segundas chances. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, alguém que está se sentindo invisível ou rejeitado ou perdido, compartilhe essa história. Porque às vezes, compartilhar esperança é o ato mais generoso que podemos fazer. Lembre-se, você pode ser o Francisco de alguém. Você pode ser o Miguel que se levanta e diz não para a crueldade. Você pode ser a razão pela qual alguém acredita em gentileza novamente. Tudo começa com uma escolha simples, uma palavra simples. Sim. Até a próxima história. E que sua vida seja cheia de momentos onde você escolhe dizer sim.